E Lula prepara uma nova viagem ao exterior. Dessa vez, o presidente quer visitar os países da África. O Planalto examina a possibilidade de conciliar mais essa viagem com a cúpula dos BRICS, prevista para ocorrer entre 22 e 24 de agosto, na África do Sul. Esta será a segunda viagem de Lula ao continente africano desde que tomou posse. A primeira ocorreu há 2 semanas em uma breve passagem pelo arquipélago africano de Cabo Verde. Silvia, a gente até comentou aqui ontem no Sem Filtro, né, que o Lula já gastou mais de 17 milhões de reais em viagens internacionais a 9 países nesse primeiro semestre e vem mais por aí. O continente africano é o próximo destino de Lula. Pelo Brasil ele não viaja, né? Não é recebido por multidões, né? Estranho. Paulo, Lula já chegou ao início do mandato, assumiu a cadeira pelo terceiro mandato dele, como o presidente que mais viajou na história, incluindo todos os períodos. E agora já são 15 países, parece que 10 viagens, se eu não errei aqui a conta pela memória, em tão pouco tempo. Se a gente contar quantos dias ele passou no exterior, quantos dias ele passou em estados brasileiros, nos rincões do Brasil, já que é um presidente que discursa teoricamente, para os rincões do Brasil, para as camadas mais pobres, vai ver que há uma clara desigualdade. Os gastos no exterior são altíssimos, hotéis luxuosos, a primeira-dama e... Também não gosto de comentar muito sobre o comportamento dela, mas ela tem um Instagram, ela mantém um Instagram, ela faz vídeos, usa drones, leva fotógrafos, parece ter pretensão política, ela quis ser fotografada ao lado do Papa, ela quer ser fotografada no meio de 2 chefes de Estados, aconteceu isso nos Estados Unidos, né? Então, assim... E qual é o resultado disso, né? Vamos pensar do ponto de vista do pagador de impostos, que lá na ponta é quem está custeando essas imensas caravanas que ele leva, como para a China, como aquela apresentadora da TV portuguesa que se espantou com 2 aviões lotados, 22 carros na comitiva. Então, qual é o resultado prático disso para o Brasil? É muito ruim, né? Ele faz discursos desastrosos para a nossa diplomacia, ele conseguiu se meter numa guerra que não lhe diz respeito entre Rússia e Ucrânia, colocando o Brasil do lado errado da história. Ele o tempo inteiro acaba atacando Israel, ele critica o dólar como moeda corrente internacional, ele diz que o BNDES vai financiar ditaduras pelo mundo, inclusive a Venezuela, e, por fim, tem uma verdadeira obsessão pelo Banco dos BRICS, que não é dele. O Brasil tem uma parte ali num banco que não é banco de empréstimo, não é um banco para ir lá, não tem boca do caixa. Ele instalou a Dilma Rousseff lá, mas não é, o banco tem outra finalidade. Mas ele parece ter uma fixação pelo banco, né? Alexandre, ainda nessa semana, na live semanal do presidente, Lula chegou a dizer que o Brasil voltou a ser respeitado internacionalmente. Não é o que a gente tem visto, né, de alguns líderes, como, por exemplo, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, e o presidente do Chile, o Boric, outras publicações também na França, criticando a postura e as falas do presidente Lula. E ele continua nesse giro internacional, nada de rodar pelo Brasil. Agora, segundo semestre, mais viagens pela frente. Pois se o Brasil fosse realmente mais respeitado que antes, por causa do governo Lula, ele não precisaria dizer, né? E essas viagens frequentes, saindo do país, é uma espécie de fuga, um mecanismo de fuga do Dr. Freud, né? Ele foge do problema, quando na verdade é o problema que está se afastando do país, né? É o inverso. Eu não sei o que ele vai fazer exatamente em São Tomé e Príncipe. Em Angola é um governo de tradição socialista, né? E lá na África do Sul é a reunião dos BRICS. Enfim, lá vai ele de novo. Eu lembro quando a gente dizia isso de Juscelino, só que Juscelino viajava dentro do país, né? Promovendo o otimismo que marcou tanto o governo dele. O presidente vai para fora, certamente vai para o melhor hotel onde houver, né, em Angola, São Tomé e Príncipe e
e África do Sul.